Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. Estamos juntos para mais um programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que é a nossa melhor companhia para todos os dias e momentos da nossa vida. E nós fazemos o estudo orante da palavra de Deus, se colocando na presença do Senhor para se alimentar dia a dia da palavra do Senhor. No início do nosso estudo, nós invocamos a presença do Senhor, nosso Deus. Nós nos colocamos diante da presença do Senhor e invocamos Teu nome santo, poderoso sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nos abençoe. Senhor, nos dê Tua bênção. Senhor, nos dê Tua graça. Senhor, nos dê Tua luz, nos dê Tua sabedoria, nos dê a Tua direção. Porque nós precisamos da Tua palavra, Senhor, para saber viver, para poder direcionar nossa vida, para iluminar nossos passos e nossos caminhos nas estradas que percorremos nesse mundo. Estou te suplicando, conceda-nos a sensibilidade pelo sagrado, sensibilidade para com a Tua palavra, para que dela se alimentando a nossa vida caminhe na Tua direção. Eis-nos aqui, Senhor, nós somos Teus servos e queremos viver e praticar a Tua palavra. No estudo da palavra de Deus, nós estamos crescendo cada vez mais na nossa experiência rica com a palavra do Senhor. Sentando-se à mesa para continuar aqui o nosso estudo da palavra, eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro do Gênesis, porque tem sido um estudo muito abençoado para todos nós, o estudo que estamos fazendo sequencial do livro do Gênesis. Hoje, Gênesis capítulo 33, versículos de 1 a 20, todo o capítulo 33. É importante a gente não perder o contexto para entendermos bem o texto em que nós estamos estudando a palavra de Deus. Estamos estudando os patriarcas, que são os nossos pais na fé. Abraão, que gerou Isaac, Isaac que gerou Jacó. Nós estamos na história de Jacó. Você se lembra que Isaac gerou Jacó e Esaú. E desde o ventre da mãe, esses dois brigaram. Sobretudo, Jacó para nascer primeiro que seu irmão Esaú, e depois toda a questão que Jacó vai brigar para ter direito à primogenitura. E aí ele usa de esperteza, o seu irmão vai vender esse direito por um prato de lentilha, e depois para receber a bênção do pai, toda aquela armação que ele junto com a sua mãe faz. Com isso, ficou ranços, ficou ressentimentos, os dois irmãos ficaram brigados, porque Jacó tomou outro rumo, outra direção, foi para outras terras, e agora ele está de volta à sua terra. Por isso vamos acompanhar essa sequência, porque nós vimos também nos estudos anteriores que Jacó temia o encontro com seu irmão, porque ele sabia como tinham ficado as divergências, os desentendimentos entre eles. E para mim uma das páginas mais belas das Sagradas Escrituras é a história de irmãos que se reconciliam. A palavra de Deus vai nos mostrar hoje como é que isso aconteceu. Então lá no capítulo 33, versículo 1, diz o seguinte: Jacó ergueu os olhos e viu Esaú, que vinha com 400 homens. Então ele repartiu os filhos entre Lia, Raquel, as duas escravas, pondo na frente essas duas com os filhos, depois Lia com os seus e por último Raquel com José, o filho mais novo. Ele mesmo se pôs na frente de todos e se prostrou 7 vezes em terra antes de se aproximar do irmão. Eu queria que você marcasse esse versículo 3, porque ele é para nós um princípio de vida, um princípio maravilhoso, uma mensagem maravilhosa ao nosso coração. Por quê? Porque quem quer se reconciliar, quem quer viver a reconciliação, tem que se abaixar, tem que se prostrar. Nós não conseguimos se reconciliar, nós não conseguimos diálogo com ninguém com o nariz empinado, mas é se prostrando por terra. E por isso é que Jacó vai se prostrar 7 vezes no chão, em sinal de humildade,
de humilhação, em sinal de um coração penitente, contrito, que deseja se reconciliar com o seu irmão. Nós muitas vezes não conseguimos nos reconciliar uns com os outros porque nós só levantamos o nariz, nós só colocamos a nossa crista de pé. Nós não sabemos nos humilhar. Quem se humilha na presença de Deus é que alcança as graças do Senhor. Você veja, Jacó, ou melhor, Esaú, estava com 400 homens para poder guerrear contra o seu irmão Jacó. Jacó não poderia, de outra forma, guerrear também contra o seu irmão, porque a gente é assim, né? Alguém vem com 400, eu vou com 500 argumentos. Alguém vem com 500 argumentos, eu tenho 600 argumentos. E aí, meu irmão, você sabe, a briga, a confusão, sempre o desentendimento vai acontecer. Mas quando alguém se prostra, quando alguém busca de verdade a humildade, a reconciliação, até os inimigos também caem por terra. E é por isso que, para mim, este versículo 3, ele merece toda a nossa consideração para o nosso estudo de hoje. E aí você prossegue o texto, quando o versículo 4 diz: Esaú correu ao seu encontro, abraçou, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E ambos puseram-se a chorar. Até eu dei vontade aqui de chorar neste momento, porque quando eu vejo irmãos se reconciliando, o céu chora de emoção, o coração de Deus se alegra, o coração de Deus solta lágrimas de alegria quando irmãos se reconciliam. Sejam irmãos de sangue, seja irmãos de convivência, de comunidade, seja irmãos que se conheceram durante a vida, seja amigos que se reconciliam, seja o casal que se reconcilia, seja pai com o filho, seja toda a reconciliação é digna de festa, é digna de celebração, porque toda inimizade, ela fere o coração de Deus. Por isso esse versículo ele é tão importante para nós. Veja que para um coração se reconciliar, é preciso que os inimigos sejam vencidos. E os inimigos são vencidos quando eles são prostrados por terra. Jacó voltou com o coração reclinado, voltou com o coração prostrado por terra. E dessa forma, a guarda do seu irmão também baixou. Por isso os dois correram, deram aquele abraço apertado, maravilhoso, um abraço sacramental, é um abraço da graça, é um abraço da reconciliação. Depois de tantas emoções, a palavra de Deus nos diz no versículo 5: Depois, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são esses que trazes contigo? E Jacó respondeu: São os filhos com que Deus presenteou teu servo. Olha que princípio maravilhoso que deve estar gravado no coração de cada pai, de cada mãe, de cada um de nós. Filhos são presentes de Deus. Servos de Deus são presenteados com o dom da vida, que geram, que fecundam, ou filhos que criam, filhos que assumem, mas filho só pode ser assumido como dádiva. Filho só pode ser assumido como presente do céu. Quando o irmão perguntou quem eram aquelas crianças, ele não respondeu, são meus filhos. Ele respondeu, são os filhos com que Deus me presenteou, ou os filhos que Deus presenteou o seu servo. Então, é importante você colocar no seu estudo essa mensagem, que para nós também serve como princípio. O que são filhos segundo o coração de Deus? Filhos são presentes de Deus. É o que nos diz, então, esse versículo de número 5. E a sequência do texto continua dizendo para nós: aproximaram-se as escravas com os filhos, se prostraram-se, aproximou-se também Lia com os seus e se prostraram. Depois acercaram-se José e Raquel e se prostraram. Esaú lhe perguntou: O que pretendes com todos esses rebanhos que vim encontrando?
ele disse: consegui o favor do meu Senhor. Então, ele também reconhece nos seus bens um favor de Deus, um cuidado de Deus, um carinho de Deus. Ele não vê os bens que tem como mérito seu, mas ele vê os bens que tem, os gados que tem, como dom ou dádiva divina que ele precisa saber cuidar. Esaú respondeu: já tenho bastante, meu irmão, fica com o que é teu. Oh não, respondeu Jacó, se alcancei teu favor, então aceita da minha mão o presente, pois vim à tua presença como se vem a presença de Deus e tu me acolhestes favoravelmente. Estou também muito emocionado aqui com esse versículo. Você veja, é importante você sublinhar esse versículo 9, todo ele, o 9 e o 10, porque se alcancei o favor, então aceita da minha mão o presente, pois vim à tua presença como se vem a presença de Deus. O irmão é a presença de Deus para mim. Quando eu entendo que o meu irmão é Deus, é a presença de Deus para mim, eu vou ao encontro dele como vou à presença de Deus. As pessoas vão se encontrar com Deus, usam a melhor roupa, levam presentes, levam oferendas, levam ofertas. Quando nós queremos nos encontrar com o outro, quando eu quero me encontrar com o meu irmão, eu preciso olhar para o meu irmão como a presença, como o presente, como a dádiva de Deus para mim. Porque se eu olho para o meu irmão somente a partir da humanidade, decaída, ofendida, ferida, machucada, eu muitas vezes vou ver o mal, o inimigo nele. Mas se eu vejo Deus nele, eu vou ao encontro dele como eu vou ao encontro de Deus. Por isso eu quero agora chamar o meu querido irmão, Padre Antônio Xavier, para que ele traga para nós mais elementos para o enriquecimento do nosso estudo no dia de hoje. Quando Jacó retorna à terra prometida, a primeira coisa que ele encontra é o seu irmão Esaú. E aí então, coisas antigas voltam à tona, né? Jacó já se manifestava preocupado com isso, porque ele havia meio que ludibriado seu pai e conseguido a bênção, né? E passou a ele ser exatamente o filho da promessa, tendo o direito de primogenitura. Se bem que Esaú já tinha vendido também, tinha trocado com ele por aquele prato de lentilha que não tinha mostrado tanto interesse. Mas de qualquer forma ficou uma situação muito tensa e o motivo da saída de Jacó foi exatamente porque Esaú queria dar o troco. Agora, retornando, Jacó, que tem bem claro na sua memória o que aconteceu, ele tem medo do seu irmão. E é muito interessante isso, esse contexto de que quem comete um erro depois fica com medo de ter que ser responsabilizado, sofrer as consequências daquele erro, e nesse caso poderiam ser drásticas, porque ele já pensa que o irmão pode inclusive querer matá-lo. Só que do lado de Esaú nós vemos um quê de muito bonito, né? Esaú já superou essa questão. Para Esaú, não importa mais essa bênção da primogenitura, porque naquele primeiro momento ele pensou que aquela bênção era tudo e que seria tudo ou nada. Mas Deus também abençoou Esaú e Esaú também foi próspero. Também tinha terras, também tinha trabalhadores, também teve a sua esposa, teve os seus filhos ali. E quando Jacó volta, depois de muito tempo, né, se pensarmos que demorou 7 anos para casar-se com Lia, mais 7 anos para casar-se com Raquel, então tem bastante tempo ali, onde no final das contas Esaú já cresceu e já superou isso. E na verdade está apreciando demais a presença do seu irmão que retorna. Vejam só, o medo de um lado, pelo fato de ter cometido um erro, e do outro lado, Esaú já perdoou Jacó.
Esse é um chamado muito interessante nas nossas famílias, né? Atritos, conflitos, essas coisas são quase impossíveis de não existir, especialmente quando as pessoas são muito diferentes ou quando os assuntos, aquilo que está em jogo é muito sério, né? Quando tem uma família que trabalha junto, que tem uma empresa junto, é muito mais complicado porque as pautas são muito complexas, como o caso de Esaú e Jacó. Mas aquilo que acontece de problema precisa ser superado e precisa se seguir aqui o exemplo concreto desse de Esaú, que é o quê? Superar a situação, partir para uma nova perspectiva. E lembrando também a questão de Jacó, que também sabe que cometeu um erro e se aproxima do irmão com a intenção de se reconciliar. Porque é bonito isso, né? Na verdade, só se ganha realmente uma briga quando é uma questão de família assim, quando a gente é capaz de chegar num bom acordo, onde todos ali possam não ser prejudicados. Não quer dizer que todos vão ser beneficiados, mas que ninguém seja prejudicado. Caso contrário, as situações tendem a se eternizar e às vezes não são resolvidas nunca mais. Nos ensina essa família, a família da promessa, que é necessário superar as histórias tristes também, até porque, depois de um certo tempo, as coisas não têm mais a mesma importância que tiveram lá atrás. Eu quero gravar no meu coração a mensagem maravilhosa desse estudo de hoje. Eu vim à tua presença, meu irmão, como se vem a presença de Deus. É assim que Jacó vai ao encontro do seu irmão Esaú. É assim que nós devemos ir ao encontro do nosso irmão. É desse jeito que se reconstrói amizades. É desse jeito que se reconstrói fraternidade. É desse jeito que se constrói reconciliação. Quando eu vejo no meu irmão a presença de Deus nele. Por isso eu quero nessa bênção final pedir a Jesus a bênção da reconciliação. Que irmãos se reconciliem, que amigos se reconciliem, que casais encontrem a graça de Deus para se saber reconciliar. Jesus, Tu és a conciliação e a reconciliação entre Deus e a humanidade decaída. Nos ensine, Senhor, a viver a reconciliação e dai-nos Tua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a bênção do Senhor permaneça sobre você, sobre sua casa e sobre sua família. Eu te espero no próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.